Eu quero trazer a palavra do Senhor nesta noite. O texto que nós lemos no livro de Mateus, Mateus capítulo 25, é um texto bastante conhecido. Fala a parábola das 10 virgens. Mais do que nunca, esse texto ele é muito objetivo para os dias de hoje, para os dias que nós estamos vivendo. A parábola que fala com relação às 10 virgens é uma palavra bem conhecida. Antigamente as pessoas faziam muita peça na igreja sobre as 10 virgens, né? E mensagem muito conhecida. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 1, diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Aqui nessa introdução, eu quero trazer aqui para os irmãos um esclarecimento muito importante. Primeiro, que a parábola diz que o reino dos céus será semelhante, ou é comparado a 10 virgens. Você já parou para pensar que a linguagem que Mateus usa aqui, para falar da parábola das 10 virgens, ele diz que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Então, existe uma semelhança nesta parábola das 10 virgens com relação ao reino de Deus. E isso é muito interessante. Por quê? Para nós, para nossa cultura, às vezes se torna um pouco confuso esse entendimento. Por exemplo, se fosse hoje, com certeza, na parábola, seria comparado com um casamento dos nossos dias, de hoje. Mas aqui, Mateus, quando ele escreve, ele está usando exatamente um exemplo do casamento dentro da cultura judaica. E dentro do que ele envia, dentro do casamento dos judeus, ele trouxe uma comparação para o reino de Deus. Por isso que ele diz que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Então essa é a primeira informação, que ele usa a parábola trazendo um exemplo do casamento, do modelo do casamento do judeu, para trazer um exemplo para o mundo espiritual. E isso é muito interessante. E ele vai dizendo que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Mas aqui também tem outra informação. Quando ele fala que as 10 virgens saíram ao encontro do esposo, não é o esposo das 10 virgens. Por quê? Seria muito mal comparar o reino de Deus com um homem casar com 10 mulheres, né? Não seria um exemplo correto, vou dizer assim. Quando fala das 10 virgens saindo ao encontro do esposo, não está dizendo que saíram 10 noivas para casar com um esposo, né? Por quê? Porque não é o correto, né? Não é o correto, e também não existia na cultura do judeu um judeu casar com 10 mulheres, ou ele ter um casamento com 10 mulheres. As 10 virgens, elas estão saindo ao encontro do esposo, mas não é do esposo dela, não é do esposo das 10 virgens. As 10 virgens, elas eram 10 damas que ficavam de prontidão esperando o esposo. Na verdade, aqui não aparece a noiva, mas aparece o noivo e as damas de casamento. Porque o noivo tinha a questão toda do dote, né? E já existia o noivado, porque o noivado no casamento do judeu não é, por isso que eu digo, não é igual ao casamento na nossa cultura. Por quê? Na nossa cultura, o noivado não tem força de lei, de casamento. A pessoa pode noivar e não casar.
ou a pessoa nem fica noivo antes de casar, né? Eu, por exemplo, eu não fiquei noivo, eu casei, eu pedi o meu sogro para namorar a Rafaela, e com 1 ano e pouco eu casei. A Rafaela falou: não vai noivar não? Eu falei: não, é casar, ficar noivo, noivar. Porque o noivado na nossa cultura não tem nenhum valor, assim, nenhum poder de decisão de nada. A pessoa pode noivar e aquele noivado não tem efeito, né, jurídico, não tem nada. A pessoa pode noivar e terminar o noivado. Ou pode a pessoa nem noivar. Na nossa cultura, né? Mas no casamento do judeu, não. O noivado já era um contrato de casamento. Não podia romper o noivado. Assinou o contrato de noivo, está casado. Não podia mais. Porém, a noiva não tinha nenhum contato, nenhuma relação com o noivo. Mas ele já tinha uma obrigação de casamento, não podia separar mais. Já era, já está casado ali, no sentido para nós aqui, mas para eles não. Mas o noivado já era uma relação de contrato, de responsabilidade de casamento. Então o noivo, ele noivava e ia embora. Então, enquanto ele ia embora, ele fazia todos os seus preparativos, tinha um tempo estipulado para ele voltar. Mas não tinha um prazo, mas não tinha o dia definido. Então, dentro daquele prazo, a noiva se preparava, ela escolhia as damas e ficava tudo pronto, sabendo que dentro daquele prazo, num determinado dia, o noivo poderia vir. Então, naquele tempo, depois que já estavam noivos, então a noiva já ficava assim, ansiosa, porque qualquer dia o noivo vai chegar. Então, o que a noiva fazia? Ela escolhia tudo, tinha as damas. O dia que o noivo chegasse, seria o dia do casamento. Porque já estava tudo pronto, já era noivo, já tinha o contrato de casamento, não podia desfazer mais. A única coisa que o noivo fazia era ele ir embora, preparar tudo, preparar a sua casa, preparar o que ele ia fazer, para ele voltar e casar. E no dia do casamento tinha que estar tudo pronto. Olha só, por isso que ele usa a linguagem do casamento. Porque o noivo vinha, pedia para casar, tinha todo o compromisso do casamento e ia embora. O que isso lembra para você? Jesus que veio, comprou a noiva e foi. Como está lá em João 14. Ele foi fazer o quê? Ele foi preparar lugar. É a mesma coisa que o noivo fazia. Ele vinha, assumia um compromisso com a noiva e ia. Até que um dia, assim como Jesus, ele disse que vai voltar, mas ele não falou o dia. Assim era o noivo no casamento. Ele ia, mas não marcava a data. Ele sabia que ele tinha um tempo para voltar. Assim é a volta de Jesus. A gente sabe que tem um tempo para Jesus voltar. Nós não sabemos, mas nós sabemos que ele vai voltar. Então, a noiva, ela devia se preparar e as damas ficarem preparadas para o casamento. Porque no dia que o noivo chegasse, a noiva ia se casar. E as damas, se elas não estivessem preparadas, elas ficariam de fora. Aí é interessante que na parábola, as damas, elas são aqui comparadas. As damas, na comparação. Por quê? Pelo modelo de preparo das damas, como elas deviam estar preparadas. Porque elas deviam estar com as lamparinas prontas, elas deviam estar com reservas, porque elas foram escolhidas. Então elas deviam estar prontas. Elas deviam estar com a lamparina acesa e também tinha que estar com reserva, porque elas não sabiam o dia que o noivo ia chegar para o casamento. E elas foram convidadas, e elas foram chamadas para estar no casamento. Mas não era suficiente ter sido chamado para o casamento. Elas eram chamadas para o casamento, mas deviam estar prontas para o dia em que o noivo chegasse.
Aí a parábola diz que o reino dos céus, ele vai ser comparado a essas 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Por quê? Porque o esposo veio, ele veio para o casamento e devia estar tudo preparado. Mas a Bíblia diz que 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. Gente, é interessante a linguagem que a Bíblia usa, porque para a nossa língua a portuguesa, o antônimo ou o contrário de prudente é imprudente. É tão interessante que a Bíblia, quando vai falar nesta parábola de estar preparado para a vinda do noivo, a Bíblia não usa prudente e imprudente. A Bíblia usa prudente e louco. É uma expressão muito mais forte, porque está botando ênfase na questão de que quem não está preparado, quem sabe que foi chamado, que foi convocado, que foi selecionado para o casamento e não se prepara, a parábola diz que é como se fosse um louco, não é como se fosse um imprudente. A imprudência é um termo muito superficial, seria um termo muito vago para dizer de alguém que não se prepara para a volta do noivo. Irmãos, vamos usar o português claro que está aqui na parábola. A pessoa que não se prepara para a volta de Jesus, a Bíblia compara como um louco. Olha só. A pessoa que não se prepara para a volta do noivo, a Bíblia se compara a pessoa como um louco. Então é uma expressão muito forte, ou seja, da necessidade de nós estarmos o quê? Preparados para a volta de Cristo. Mas a Bíblia diz que as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes. Aí começa a briga entre elas lá, né? As loucas disseram às prudentes: me dá um pouco do seu azeite, porque a minha lâmpada se apagou. Aí a prudente fala: não, eu não vou te dar do meu azeite. Eu estou aqui mudando, né? Não, versículo 9. Não, eu não vou dar o azeite, porque se eu der o azeite para você, vai faltar tanto para mim quanto para você. Eu tenho o meu aqui. Se eu tirar o meu e te der, vai faltar para mim e para você. Vai ficar nós dois, né? É aquela história, usando aqui uma comparação, alguém uma vez falou para mim assim: tem pouca comida aqui, eu não trouxe comida, eu trouxe a minha marmita, mas eu trouxe pouco, se eu dividir vai ficar nós dois com fome, eu só trouxe um pouquinho. A questão do azeite é essa comparação, porque aquela pessoa levou azeite para ela não levou azeite para dividir com a outra. Foi exatamente isso que ela falou: se eu te der o meu azeite, vai faltar azeite para você e para mim. Aí ela disse: não, eu não vou te dar do meu azeite, não. Você vai até onde vende e compra para você. É como se ela estivesse dizendo assim: eu fui lá e comprei para mim. Vai lá onde vende e compra. Só que o que acontece? Aquelas virgens loucas, elas só se deram conta da necessidade de comprar quando o noivo já tinha chegado para o casamento. Então o que acontece? Elas deveriam ser o quê? Prudentes e não loucas. O que elas deveriam ter feito? No tempo que o esposo saiu, que o noivo saiu, era o tempo para que elas se preparassem. Por quê, irmãos? A parábola aqui, eu vou voltar a dizer, a parábola está comparando o reino dos céus. Preste atenção. O tempo que o noivo saiu é a comparação do tempo em que Jesus voltou para o céu, meu irmão. É o tempo da noiva se preparar. É o tempo da noiva se preparar. Eu digo para os irmãos: Jesus já voltou? Aí você fala assim: não, Jesus não voltou não, já eu estou aqui. Então, Jesus não voltou, você está aí. O que acontece? Se Jesus ainda não voltou, se o noivo ainda não veio, o que é que as virgens têm que fazer?
preparar o azeite, ser prudente, se prevenir. Porque o que a parábola está mostrando? Que se tentar se preparar quando o noivo chegar, que é a resposta correta? Português claro, direto. Não, já era. Já era. Se quiser comprar azeite depois que o noivo voltar, já era. Não tem mais chance. Por quê? Elas, as loucas, elas escutam daquelas prudentes que deixa elas desesperadas. Não, talvez, irmãos, talvez aquelas virgens loucas, que elas foram loucas, elas talvez ficaram acreditando que aquelas virgens prudentes poderia socorrê-las. Qualquer coisa, eu pego um pouquinho dela. O que a parábola está mostrando para nós? Que não é assim que acontece. Que cada um vai ter que se responsabilizar pela sua vida. Cada um vai ter que ser responsável pela sua vida diante de Deus. Cada pessoa vai dar conta de si. Aquelas virgens prudentes, elas não deram do seu azeite para as loucas. Por quê? Porque aquilo ali fala de salvação, fala da vinda do noivo e que ninguém pode fazer nada pelo outro. Cada um vai ter que fazer por si. A Bíblia diz que tendo elas indo comprar, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Irmãos, preste atenção. O Senhor, ele foi duro, verdadeiro com aquelas que saíram para comprar o azeite depois da hora. Por quê? Aquelas virgens, elas estavam, 10 virgens. As 10 virgens estavam vestidas com as mesmas vestes, porque era uma festa de casamento. Elas eram damas de casamento. Então, todas as 10 deveriam e estavam do mesmo modo, preparado para a mesma festa, preparada para o mesmo casamento e esperando o mesmo noivo. Estavam todas iguais, estavam todas vestidas iguais, estavam todas no mesmo lugar. Só tinha uma diferença. E essa uma diferença foi a definição de tudo. Elas estavam iguais, vestidas iguais, calçadas iguais, no mesmo lugar, esperando o mesmo noivo. Mas elas não estavam prudentes para a volta do noivo. Elas não estavam preparadas para a volta do noivo. Porque quando chegou a hora da necessidade, elas não tinham azeite na sua lamparina. Quando chegou o noivo, as virgens prudentes entraram, as loucas ficaram do lado de fora. Irmãos, isso é tão sério. O que isso significa para nós nessa parábola? Aquelas virgens loucas, elas estavam esperando o noivo. A gente não sabe quanto tempo o noivo demorou para voltar. Mas o noivo demorou, mas voltou. Preste atenção. O que isso significa, irmãos? Que a pessoa esperou e ficou do lado de fora. Preste atenção. As 5 virgens loucas, elas ficaram. Quando chegou quase no final, ficou do lado de fora. Ou seja, não adianta só ficar na igreja não, irmão. Tem gente que fica dentro da igreja, mas fica mesmo. Cuidado. Para não ficar mesmo. Porque a pessoa vai acabar ficando. Você tem que ficar dentro da igreja, mas quando Jesus voltar, você tem que ficar, você tem que ir embora. O que adianta a pessoa ficar dentro da igreja 50 anos e o noivo voltar e a pessoa ficou lá de fora? Porque não adianta, às vezes a gente conta tanta história, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, que meu pai foi isso, que meu pai foi aquilo, que meu pai foi crente, que minha mãe foi crente, não muda nada. Não muda nada. E que eu fui crente, e que há 10 anos atrás eu era missionário, eu era pastor, eu fiz isso, não muda nada. Que eu ganhei alma, o que importa, meu irmão, para a nossa vida é o que você vive hoje. Não adianta nada. Eu vivi
anos no Evangelho, fui lá para a África, fiz missão, voltei para o Brasil, e agora? O negócio é agora. Você é o quê? Eu sou o quê? Porque ninguém... a salvação ela não retroage não, meu irmão, tá? Não existe retroagir, a salvação não retroage. A salvação é para aqueles que olham para frente, para aqueles que estão hoje. Então o que acontece? E muitas das vezes a gente acha, Senhor, eu tinha a lamparina acesa, né? As pessoas gostam muito de contar testemunho. Claro que o testemunho de determinado momento vai edificar, mas presta atenção, vê se muitas pessoas não fazem igualzinho as loucas. Antigamente eu tinha azeite na lamparina e que eu orava, que eu jejuava, que eu lia a Bíblia. O verbo no passado não muda nada, meu irmão. Não adianta, tem que estar no presente. Eu oro. Não é eu orava, eu oro. Eu li a Bíblia. Não, eu leio a Bíblia. Eu vigiava. Não, eu vigio. Não interessa. Para nossa salvação, o tempo é hoje, o tempo é agora. E eu digo para você, e eu digo para mim também, como nós estamos diante de Deus hoje? Como está a nossa lamparina hoje? Será que a gente tem reserva? Sabe, reserva de azeite? Antigamente a gente falava, quando falava de azeite, irmão, irmão, não sei o quê, é poder, irmão, não tem nada a ver, irmão. Quando a Bíblia fala de reserva de azeite, a Bíblia fala de prudência, a Bíblia fala de preparo, a Bíblia está se referindo de estar preparado, de estar pronto. É essa expressão que a Bíblia está usando do azeite, né? Não está usando o azeite no sentido de pessoa rodar no poder, pular no poder, não sei o quê, nada disso. O que a Bíblia está usando, o termo aqui do azeite, é exatamente a questão da pessoa estar pronta. Se o noivo demorar, eu estou aqui pronto. Por quê? Porque a gente espera, está acontecendo tanta coisa no mundo, e ontem mesmo, não sei quem, não sei se é por telefone, alguém estava dizendo comigo, rapaz, Jesus agora, foi alguém falando, Jesus não demora 10 anos para voltar. Meu irmão, e se ele demorar 10, 20, 30, 40, 50, a gente não sabe. A questão é o seguinte, que você não deve ter reserva para 5, para 10 anos. Eu tinha muita força 20 anos atrás. O que importa é agora. Você pode não ter sido nada 20 anos atrás, mas o que importa é que você seja hoje. E não importa nada se foi muita coisa lá atrás e não é nada hoje. Porque às vezes eu encontro muita gente e as pessoas falam, irmão, eu era uma bênção, irmão. Mas cadê o azeite? Acabou? Se acabou, tem que estar prudente, tem que estar esperando Jesus voltar em 2022, 2023, 2050, 2060. A gente não sabe quando Jesus vai voltar. Porque às vezes a gente vai criar aquela expectativa. Irmão, Jesus vai voltar. E se Jesus não voltar? Porque, irmãos, a gente não sabe. Qualquer pessoa que fala, irmão, eu não sei quando Jesus vai voltar. E outra coisa, isso não compete a gente, isso não está na Bíblia. Jesus falou que não é para a gente nem pensar nisso. E Jesus disse que não vos compete saber. O que é uma coisa que não te compete? É alguém chegar e falar uma coisa, pessoal, sai para lá, isso não compete você não, né? Aí o cara sai fininho, porque é uma coisa que não é para a pessoa entrar. É a mesma coisa que Jesus está falando. Não vos compete saber o tempo que o Pai estabeleceu. Ou seja, o que ele está dizendo? Viva prudente, viva preparado, viva pronto. Então, independentemente do que o mundo está acontecendo, da situação que está no mundo, não vai mudar nada, meu irmão. O que vai mudar é se você tiver, usando o exemplo da parábola, um copinho de azeite guardado, meu irmão. Se você tiver com reserva. Se você tiver reserva para amanhã. Se hoje você é crente, amanhã você for crente também. Se depois da manhã você for crente também. Se ano que vem você estiver vivo, você ser crente também. Se no outro ano o mundo... E as coisas vão piorando no mundo. Vai piorando as coisas. E aí, tu vai ser crente ou não vai? As coisas vai... E aí, vai ser crente ou não vai? Essa que é a questão. As coisas do mundo vão ficar boas? Vai não. Vai ficar ruim? Vai. Aliás, já está muito ruim.
Mas tem uma frase que diz, né, nada está tão ruim que não possa piorar. Escuta o que eu estou dizendo, é verdade. Nada está tão ruim que não possa piorar. E as coisas vão piorando. Mas eu digo para você, as coisas podem piorar. Mas como está você com Deus? Como eu estou com Deus? É isso que é importante. As coisas podem piorar. As coisas podem ficar pior. Mas a nossa vida com Deus é que vai fazer toda a diferença. É a tua vida com Deus que vai fazer toda a diferença. Meu irmão, o mundo pode estar de cabeça para baixo. Mas o que Davi falou? Se Deus está comigo, eu salto uma muralha. Se Deus está comigo, eu venço uma tropa. Eu não quero saber. Davi disse, ainda que um exército se levante contra mim, nele confiaria. Ainda que um exército se levante, ainda que fica tudo difícil, ainda que o exército se levante contra mim, nele eu confiaria. A gente tem que confiar em Deus e ponto. É confiar em Deus e ponto. Porque Deus está lá do céu, Deus está te vendo. Deus está vendo a sua vida, Deus está vendo você, onde você vai, o que você faz, o que você deixa de fazer, as tuas lutas, as tuas forças, as tuas batalhas para você ser fiel, para você não se corromper, para você não se entregar. Mas eu digo para você, você tem que todo dia alimentar a sua alma, você tem que todo dia buscar a Deus para alimentar o teu coração. E uma coisa que eu vou dizer para você, irmãos, nunca foi tempo, muito mais agora. Não é tempo de você ficar assim. Não tem aquela frase, não sei se os irmãos já ouviram falar, meio barro, meio tijolo, já viu? Meio barro, meio tijolo. Você não sabe se o barro virou tijolo ou se o tijolo continua sendo barro. Ou seja, não é coisa nem outra. Meio barro, meio tijolo, não pode. É tempo da gente ter uma firmeza com Deus, meu irmão. De estar firme no Senhor. De você levantar mesmo a tua cabeça. De você servir a Deus. Entregar para Deus de corpo e alma. Não é tempo de ficar assim... Não sei se eu vou, não sei se eu fico, se eu vou. Se você ficar assim, você vai acabar ficando. Tem que decidir mesmo por Cristo. Romper com o pecado, romper com a fraqueza, romper com a carne, romper com o mundo, com tudo aquilo que te impede de servir a Deus e seguir avante, e seguir firme. Aleluia. Por quê? Versículo 13, último versículo. Vigiai, porque não sabeis o dia, nem o dia. Ah, mas eu sei a hora. Nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Que nos mínimos detalhes, você não sabe e eu não sei a volta de Jesus. Porque a gente não sabe o dia, mas também nem a hora. Nem dia, nem hora. Ou seja, os detalhes da volta de você não sabe. Então é tempo da gente estar prudente. E o que Jesus falou? Vigiai. É uma palavrinha pequenininha que tem muito na Bíblia e que às vezes a gente vacila nela. Que Jesus sempre falou, vigia, vigia. Né? E até com relação a orar, Jesus disse, vigiai e orai. E ele bota lá, vigia, vigia. Por quê, meu irmão? O que é vigiar? É estar atento, é estar prudente. É estar ligado com coisas que podem vir para te tirar da presença de Deus, para te afastar de Deus. Mas você faz o quê? Vigia. Vigiai, vigia, cuidado, porque o inimigo, hoje eu estava falando com o irmão, o apóstolo Pedro diz assim, o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, fazendo o quê? Buscando, buscando a quem possa tragar, meu irmão, isso é brincadeira? Olha a linguagem, né? A Bíblia usa muito figura de linguagem. Olha a figura de linguagem que ele usa. O diabo, vosso adversário, ele anda ao vosso derredor, bramando como um leão. Né? Você vê o que o leão faz com a presa. É a mesma coisa que o diabo quer fazer com o crente. Você vê aqueles... Quando você fica lá na tua casa vendo aqueles desenhos lá do leão matando a presa, é aquilo que o diabo quer fazer com o crente. Ele quer tragar. Vá, enfiar o bocão e estraçalhar e acabar mesmo. Por quê? Ele quer acabar com a possibilidade da pessoa voltar. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo. Ele anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem ele possa tragar.
sem dar chance de voltar. Porque você não vê o leão pegando a presa e querendo deixá-la lá para voltar de novo, não. Ele quer tragar, acabar com ela. E o diabo quer fazer isso. E eu até falei com o irmão para a gente fechar. Aí eu falei para ele, o que é derredor? Aí tem gente que fala assim, o anjo do Senhor está ao nosso redor e o diabo está ao nosso derredor. Não, é tudo a mesma coisa. Redor e derredor é tudo a mesma coisa. É sinônimo, tá? Então o diabo está em nossa volta. Ele está ao nosso derredor, está ao nosso redor, está à nossa volta. Ele está bramando como leão à tua volta, buscando a quem possa tragar. Né? Tem pessoas que, o diabo está no inferno. Está nada, ele está na tua volta. Fica calmo, fica tranquilo, que Jesus está do teu lado. Mas o diabo está ao teu redor querendo te tragar. Ele não está no inferno, ele não está com chifre na cabeça. Ele está em nossa volta, buscando nos tragar. Mas eu tenho certeza, a palavra de Deus diz que o Senhor está ao nosso redor. O Senhor está conosco. A Bíblia diz que maior é o que está com você, meu irmão, que está com a gente. Então, fica firme no Senhor, firma na presença de Deus. Não desanime, não permaneça de pé, que a vitória é nossa no nome de Jesus. Amém? Tem alguém que nessa noite que ainda não voltou para Jesus, ou está afastado do Senhor, e hoje você quer voltar para Deus, fazer uma aliança com o Senhor, fazer uma aliança com Cristo? Tem alguém? Não tem? Então vamos ficar de pés? Vamos orar, agradecer a Deus por essa oportunidade, esse culto de louvor e adoração ao Senhor. Se Deus permitir, nós estaremos aqui quarta-feira para louvar e exaltar o nome do Senhor mais uma vez. Vamos agradecer ao Senhor por esta oportunidade maravilhosa. Senhor amado, Pai bendito, Deus eterno, Senhor maravilhoso e poderoso. Eu quero agradecer a Ti, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui nesta noite para louvar o Teu nome. Eu peço a Ti, Senhor, leva o Teu povo em paz para os seus lares, dê uma noite abençoada para os Teus filhos, uma semana abençoada para os Teus servos. Guarda, livra, protege de todo mal, Senhor. Abre portas, dá vitória para o Teu povo. Que o Senhor esteja fortalecendo e abençoando a vida dos Teus filhos. Deus, é o que eu oro, que eu peço e já agradeço ao Senhor. No nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo permaneçam com todos que aguardam a vinda do nosso Senhor Jesus. Você pode dizer amém? A vitória é nossa. Deus abençoe os irmãos. Está terminado.